Ah, tá bom, vamos. Oi, você aí, me traz um copo d'água rapidinho, um copo d'água. Obrigado. Isso aqui já tá ligado? Alô, alô, som. Oi, testando. Oi. Já tá funcionando. Meus companheiros, todos vocês sabem por que estão aqui hoje. Hoje é o grande dia da mudança. Igual os outros grandes dias da mudança que tivemos nos outros anos, mas hoje eu sinto que vai ser diferente. Hoje eu acredito que finalmente tudo vai mudar. Como sabem, a cada 4 anos, nós, os seus fiéis escudeiros, generosamente nos reunimos para construir um grande edifício para que todos vocês tenham onde morar. E como nos outros anos, os nossos fiéis engenheiros vão liderar diferentes equipes para construir seus respectivos prédios. Mas vocês deverão escolher apenas um. Obviamente, aquele que acharem melhor. E o prédio escolhido será então a nossa morada definitiva pelos próximos anos. Da última vez que fizemos isso, vocês devem se lembrar que não deu muito certo. A estrutura do prédio era de péssima qualidade, era bem fraca e parte do prédio desabou. O que infelizmente levou à morte de muitos dos nossos. Ué, o prédio não era de péssima qualidade. Muita gente morreu, mas às vezes essas coisas acontecem. Eu gostava daquele prédio. No penúltimo prédio, a estrutura era bem pior. Também teve o desabamento, morreu muito mais gente do que no último prédio e o senhor ficou calado. Não falou nada sobre na época. Agora, só porque o senhor não gostava do engenheiro do último prédio, o senhor vai ficar falando mal do trabalho dele. Quanto que estão te pagando pra falar essas porcaria aí? Concordo com ele, eu também gostava do último engenheiro. Aliás, onde que ele tá agora? Bom, se gostavam dele, ficarão felizes em saber que ele é um dos nossos candidatos esse ano. Nós resolvemos deixá-lo participar novamente, pois concluímos que ele não era diretamente responsável pela tragédia que aconteceu. Finalmente tá havendo alguma justiça por aqui, hein? Justiça, claro. Pois bem, alguém tem alguma pergunta ou objeção? Eu aqui? Diga, meu caro cidadão. Eu tenho uma ideia, eu acho que devíamos fazer diferente dessa vez. Muita gente não gosta de morar em determinado prédio, mas acaba tendo que morar porque a maioria escolheu. Ao invés da gente ir morar no prédio que a maioria escolheu, o que acham de cada um de nós escolher o prédio que vai morar depois que os engenheiros os construírem? Você é maluco? Não seja tão individualista, meu caro. Nós todos devemos ser unidos, devemos ficar juntos, devemos ser como um só povo. A nossa escolha deve ser única e para todos, só dessa forma seremos iguais. Por que você quer nos separar e segregar as pessoas dessa forma? Não seja tão egoísta. Eu egoísta? Enfim, agora, meus caros amigos, daremos início às construções. Por ora, podem voltar às suas vidas normais. Claro, morando ainda no antigo prédio. Palhaçada, viu? E por fim, é isso. E aí, você gostou? Olha, na real, eu não entendi foi nada. Você não pode explicar de novo, não? Tá legal. É o seguinte, é uma história que eu tô criando. Nessa história tem cavalos e esses cavalos se reúnem a cada 4 anos pra decidir em qual apartamento eles vão morar e tal. Aí eles vão ter que eleger um cara pra fazer um apartamento pra eles e... Peraí. Você disse que vai ter o quê? Cavalos. Vai ter uma população de cavalos, entende? Cavalos são animais que montamos em cima e controlamos, assim como fazem com a nossa população, onde os engenheiros sobem em cima das massas populares e as controlam. A história é uma metáfora política, na real. Entendeu? Pera aí, então é um mundo de cavalos? Mas você disse que eles vão eleger um cara? Sim, eles vão eleger um cara. Um cara, um cara mesmo? Tipo um ser humano? É, um ser humano. Qual o problema? Então é um mundo inteiro só de cavalos, mas os candidatos são seres humanos? Isso não faz o menor sentido. Por que tem alguns seres humanos só vivendo em um mundo inteiro de cavalos? Não tinha que ter ser humano nenhum, os candidatos tinham que ser cavalos também. Mas como que iam ser cavalos? Cavalos não montam em cavalos, a metáfora não ia fazer sentido.
Então tivesse colocado alguma coisa relacionada a cavalos, tipo um cowboy, sei lá, o que não faz sentido é terem alguns humanos especificamente vivendo em um mundo inteiro de cavalos e usar como metáfora os cavalos, porque cavalos são controlados por nós, assim como a população, é uma metáfora bem óbvia, na verdade. É, você tem razão. Não tem nenhuma originalidade, todo mundo vai achar bem óbvio e é até bem clichê. Mas e se eu fizesse uma autocrítica? Aí ninguém ia poder criticar a minha história porque eu mesmo já tô me criticando. Uma autocrítica? Mas como é que ia ser essa autocrítica aí? Eu podia simular um diálogo exatamente como esse aqui que a gente tá tendo agora, só que no lugar de nós dois vão ser dois cavalos conversando e um deles escreveu uma história com uma metáfora política e tal. Não, isso é bem clichê. E é bem óbvio, na verdade. Não tem nada mais óbvio do que um autor usar metalinguagem pra driblar críticas à sua obviedade. Então, sem metalinguagem. Sim, sem metalinguagem. Não tem nada mais pseudo-subversivo do que piada de metalinguagem. E se eu acrescentar um diálogo dos cavalos falando que metalinguagem é ruim depois dele contar a história que ele criou e... Não, péssima ideia. Aí você vai entrar num loop infinito de metalinguagem e uma comédia, mesmo que seja uma comédia politizada, acaba ficando sem graça se for cabeça demais. É melhor não. Bom, eu vou acabar pensando em alguma ideia. Boa sorte. Então, senhores, vocês estão preparados? Sim, olha só, chefe, já que o senhor não desenhou absolutamente nada, eu quero dizer que eu tenho alguns projetos que eu mesmo fiz aqui pra gente fazer. Eu acho que o senhor vai... Cara, sério, há quantos anos você faz isso? Olha, eu acho que já fazem umas 4 eleições que eu trabalho na sua construtora, senhor. Exatamente. Se trabalha aqui há bastante tempo, deve saber que se eu não desenhei nada é porque não vamos construir nada. Assim como não construímos nada nos últimos anos. Mas peraí, se a gente não vai construir nada, como é que a gente vai ganhar? Olha, na verdade nós até vamos construir uma coisinha de nada. Mas o melhor caminho para a vitória não é se preocupar em ganhar, mas se preocupar em fazer o adversário perder. Isso aí é meio redundante, não é não? Olha, se você entender literalmente e se colocar em outras situações, até que é redundante. Mas no nosso caso são duas coisas diferentes. Ao invés de construirmos um prédio, vamos destruir e vandalizar os prédios dos concorrentes. Assim o nosso vai ficar mais bonito do que o deles. Entende? Ué, mas se a gente não construir, todo mundo vai ficar sem ter onde morar. Ninguém lá fora tá preocupado com onde vai morar, garoto. Como assim? A maioria dos peões, eles não estão nem aí para as próprias vidas. Bom, pelo menos não quando o assunto é o que fazemos aqui. Eu, por exemplo, eu evidentemente sou um cretino. Mas eu tô aqui de novo. Sabem por que isso acontece? Não? Um rei que afirma estar usando uma roupa mágica que só os inteligentes podem ver, ganha o direito de andar pelado pra onde ele quiser. Quem é que vai ser corajoso e dizer que ele tá pelado? Quê? Sua vida não vale mais do que seu enorme ego. Nem pra você mesmo. Aqueles que me colocaram onde eu tô agora, eles arriscariam morrer, assim como morreram os daquele acidente na estrutura por causa do meu péssimo trabalho, vocês lembram? Bom, eles arriscariam morrer. Mas se eles não continuassem do meu lado, estariam admitindo para os outros e para si mesmos que eles erraram, que foram burros. Isso, meus amigos, é uma ferida no orgulho cuja dor pouquíssimos têm a coragem para sentir. Assumir para si mesmo que você é burro. Então não vamos perder tempo construindo a porcaria de um prédio. Não seremos construtivos, ao invés disso vamos cair batendo em cima dos inimigos. A agressividade. É disso que o povo gosta. E aí, o que você acha que eles vão fazer dessa vez? Sei lá. Provavelmente o que fazem todo ano. Ninguém vai fazer merda nenhuma e ao invés disso vão ficar brigando com os concorrentes. O que será que os vândalos estão preparando para esse ano? Nisso eles são bem originais. Mas acho que vão tentar pintar de vermelho o prédio de algum concorrente. Você acha? Cara, isso sempre dá certo. Ninguém quer morar num prédio vermelho, mesmo que ele seja bem feito. É verdade. Por que a gente faz isso? Se parar pra pensar, isso é meio esquisito, né não? Quer dizer, vermelho é uma cor normal que nem todas as outras. Eu sei lá. Se você parar pra pensar, tem muita coisa sem sentido nesse lugar. É como se a gente fosse Uma o quê? Uma paródia de uma coisa bem maior. Uma coisa bem feia, por sinal. Paródia? Cara, uma imitação de alguma coisa feita pra tirar sarro dela, entende? Quase tudo aqui não tem muita explicação pra gente e as coisas são meio incompletas, mas parece querer fazer sentido pra alguém que esteja olhando de fora. Que nem aquela sua porcaria de história sobre cavalos. Olha,
Você não tem respeito nenhum pela minha pessoa, viu? Sabia que o seu sarcasmo forçado e essa sua mania de achar tudo uma porcaria não faz você parecer mais inteligente? Isso tudo é só porque eu falei que essa sua história é ruim? Não só isso. Você lembra quando a gente ajudou a construir aquele prédio há 4 anos atrás, quando fomos convocados? O que que tem? Você veio com uma ideia imbecil de fazer um prédio de 45 graus. Qual o problema? Você ainda pergunta onde já se viu um prédio de 45 graus, você é louco, é? De fato, nunca vimos um, mas é por isso que é tão genial. Todo mundo constrói prédio a 90 graus, isso é meio comum, meio clichê. Não é clichê, é o certo a se fazer, ué. Certo é um termo muito relativo. Não pode dizer que uma coisa não é certa só porque ela é diferente. Não tô dizendo isso porque é diferente, tô dizendo isso porque a ideia é uma merda mesmo. O chão do prédio ia ser como? Todo torto? Não ia ser o chão, ia ser uma rampa. Já tentou morar em cima de uma rampa? Tem que ficar toda hora se equilibrando? Ia ser péssimo. Não ia ser péssimo, ia ser um estilo de vida diferente, por isso que ia ser legal. Ah, tá. Sabe o que também é diferente? Comer bosta. Por que você não sai por aí comendo, ô rebelde sem causa? O que você quer dizer com isso? Essa sua rebeldia sem causa é horrível. Não é só porque uma coisa é diferente que ela vai ser boa. Às vezes uma coisa nunca foi feita porque todo mundo sabe que seria uma péssima ideia fazer. Então continua você aí no seu senso comum com suas metáforas óbvias de cavalos e piadas de charges com um cara dizendo isso é um assalto, passa a grana. Aí o outro cara diz, espera, eu sou um político. Aí o primeiro cara, ah, então nesse caso passa a minha grana. Nossa, que engraçado. Tá legal, espertalhão. Então o que que você considera fora dos padrões e vanguardista? Você quer mesmo saber? Quero, pô, manda aí. Tá legal, pera só um pouco. Pera aí. Pronto, agora sim. Pera aí, que é isso? Isso é um quadro em branco. Tá, mas o que que tem? Você não entendeu? Entendeu o quê? Ô, pessoa sem cultura, esse quadro em branco é uma clara metáfora ao niilismo e ao nosso vazio existencial em meio a esse universo. Metáfora sobre o quê? Shh, silêncio. Agora vem a melhor parte. Abacate. Tá, e agora? E agora o quê? Você não tá prestando atenção? Meu Deus, você tá tão acostumado com esse seu conteúdo burro que não te faz pensar que não notou a genialidade da coisa. Genialidade? Um rosto surgiu num quadro em branco e disse abacate. Isso não tem sentido nenhum. Exatamente, não tem sentido nenhum. Um rosto surgindo num quadro em branco dizendo abacate e a total falta de sentido disso é uma clara representação do vazio existencial do universo e o planeta Terra com a vida humana surgindo nele sem que haja qualquer sentido e explicação pra isso. Ah, vai tomar no teu cu, que porra é essa, meu irmão? Essa porra é a baboseira mais furada que eu já ouvi, eu nunca vi uma porra dessa. Exatamente, você nunca viu um rosto surgindo num quadro em branco e dizendo abacate, por isso que é tão genial. Ai, haja paciência, viu? Pois bem, meu povo, infelizmente vocês vão ter que ficar sem ter onde morar esse ano, porque nenhum prédio foi bem construído, já que um dos candidatos teve a ideia de destruir os prédios dos outros candidatos para que ele pudesse vencer, e aparentemente todos os outros candidatos tiveram essa mesma ideia, então nada foi muito bem construído e o que foi bem construído foi praticamente destruído. Aê, finalmente! Aê, caralho! Aê, Finalmente agora alguém tá esses fazendo engenheiros alguma vão ver o que é coisa! bom pra tosse. Dessa vez eu garanto que o meu engenheiro conseguiu arrebentar a porcaria dos prédios dos adversários. Cala a boca aí, tu não sabe de nada. Certeza que foi o meu que conseguiu ficar com o prédio mais inteiro de todos. Vocês dois são dois imbecis, por isso que a gente fica sem ter onde morar. Todo mundo sabe que o meu engenheiro é aqui. Cala a boca, seu engenheiro pintou o próprio prédio de vermelho. Nosso prédio jamais será vermelho. O quê? Todo mundo sabe que foi o seu engenheiro que mandou pintar de vermelho o prédio do meu engenheiro. Vocês são um bando de vândalos. Ah, cala a boca. Você viu só essa discussão e a frase de efeito que aquele peão disse? Nosso prédio jamais será vermelho. Isso é muito estranho. Eu tenho quase certeza que se Deus existe, ele tá tentando ser um comediante e ele não é muito bom nisso daí, não. Você tem razão, isso aqui parece muito uma paródia e acho que esse negócio do vermelho tem alguma coisa a ver com comunismo. Comunismo? O que é comunismo? E eu sei lá. Você viu aí, tá vendo? Qual que é o sentido de você pronunciar uma coisa que você nem sabe o que é e que nem existe no nosso mundo? É óbvio que isso aqui é uma paródia. Mas se a gente tá conversando sobre o fato de ser uma paródia, acho que isso aqui deixa de ser uma paródia e vira uma... eu sei. Metalinguagem. Bom, é melhor a gente parar de falar então.